Essa era eu, aos 48 anos no Canadá, lavando o chão, atendendo o balcão, servindo café. E essa era eu apenas um ano antes. Consultora executiva em São Paulo, casa própria, carro, estabilidade. Mas o que eu quero te contar é que por trás daquela vida confortável e feliz que eu tinha, eu escondia uma frustração. Por fora estava tudo no lugar, tudo certo, tudo lindo, mas por dentro eu me sentia travada profissionalmente. Eu cheguei num ponto da carreira onde, por um lado, eu estava muito realizada, amando o que eu estava fazendo. Mas, por outro, eu perdia oportunidades profissionais incríveis por causa do meu inglês. Cada vez que eu perdia um projeto porque eu não falava inglês, era como se eu perdesse um pedaço da minha autoestima profissional. Era uma frustração silenciosa, sabe? Daquelas que ninguém vê. Daquelas que você empurra para debaixo do tapete, achando que não deveria doer tanto, mas doía, e muito. Lá em 2015, eu trabalhava com uma consultoria internacional, com a qual eu trabalho até hoje, em parceria. E na ocasião nós participamos de um evento na Costa Rica com colegas do mundo todo. Todo mundo falava inglês ou espanhol. E eu, nenhum dos dois. Eu entendia a conversa, eu entendia alguma coisa assim, mas eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia me expressar. Então foi como se eu tivesse numa festa, mas com a boca amordaçada, sem poder conversar, sem poder me expressar e falar das minhas ideias. Enfim, foi bastante frustrante para mim. E foi ali, naquele evento na Costa Rica, sentindo aquela frustração, que eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu disse, eu vou aprender inglês de verdade. Eu só não imaginava como aquela decisão ia virar a minha vida completamente do avesso. Quando eu voltei para o Brasil, voltei da Costa Rica, eu tentei de tudo. Me matriculei numa escola de inglês, fiz aulas particulares, comecei a assistir filmes e séries sem legenda ou com legenda em inglês para eu poder praticar e entender. E isso me ajudou bastante, isso melhorou meu inglês, mas não o suficiente, não da forma como eu queria. E lá no fundo, eu sabia que se eu realmente quisesse aprender inglês para o meu estilo de aprendizagem, eu precisaria de uma imersão total. E foi aí que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu pensei, eu vou estudar inglês fora do Brasil. Bom, e aí eu planejei durante um ano, economizei dinheiro, conversei com meu marido na época, os meus filhos, eles me apoiaram. Então eu organizei a casa, as finanças, a rotina, a família, tudo. E quando foi em janeiro de 2017, eu desembarquei no Canadá. Desembarquei com a mala cheia de sentimentos, né? Vocês podem imaginar, era um mix de excitação, de medo, dúvida, mas com uma vontade enorme de aprender e atingir o meu objetivo. Eu cheguei em pleno inverno canadense, muita neve, muito frio, o vento cortando o rosto. E na época eu fui morar numa casa de família e dei muita sorte porque era uma família incrível, eles são, né, incríveis, mas era um estilo de vida totalmente diferente, né? Eu tinha no Brasil minha própria casa, enfim, precisava cronometrar o tempo que eu tomava meu banho, porque era um banheiro só para a família toda. Eu não conseguia também me comunicar a princípio com eles, mas foi uma experiência muito incrível. Eu sou muito grata por ter tido a sorte de ter ficado com eles. E o meu primeiro dia de aula, imagine, todos falando inglês melhor do que eu, em uma sala cheia de adolescentes. Eu era mais velha, eu tinha 48 anos na época. Eu era literalmente o peixe fora d'água. Mas ao mesmo tempo era exatamente onde eu precisava estar, e eu sabia disso. Trabalhar também fazia parte do pacote, né? Então eu fui para estudar e trabalhar, porque você trabalhando a experiência é mais rica, com certeza você pode praticar mais, né? Mas eu imaginei que eu fosse trabalhar
no escritório, que eu fosse trabalhar na minha área, numa função menor, claro, como, sei lá, assistente, talvez, né? Mas não foi isso que aconteceu. O meu primeiro emprego foi numa lanchonete. Depois eu trabalhei numa fábrica de suco. Eu descobri o mop, que para nós no Brasil é o escovão, coisa que eu nunca tinha usado. Troquei literalmente relatórios por avental. E foi ali, limpando o chão, lavando a louça no final do dia, organizando o estoque, fazendo 1000 coisas diferentes, que eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. E foi ali também que o meu sabotador começou a aparecer muito fortemente, dizendo: você tinha uma carreira incrível, uma vida super confortável, o que você está fazendo aqui? E aquela voz me acompanhou por um bom tempo, quase me fez desistir. Então no próximo vídeo eu vou te contar o momento mais difícil da minha jornada. O dia em que eu quase desisti do meu sonho. E como enfrentar essa queda mudou tudo na minha vida. Se você tem um sonho que exige coragem e acha que já passou da hora, eu tô aqui para te lembrar de uma coisa. Nunca é tarde para encarar os seus sabotadores e se transformar. Nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei aos 48 anos e continuo me reinventando todos os dias. E não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Eu sou a Val Rittes e eu quero te mostrar que a vida tem muitos capítulos e você pode escrever o próximo capítulo da sua vida do jeito que você quiser. E para saber a continuação da minha história, eu te convido a me seguir por aqui. E eu vou te contar como foi que eu dominei os meus sabotadores e como foi que eu consegui atingir o meu objetivo. Te vejo no próximo. Até mais. Um abraço.